Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Eu sou a professora Daiane Raquel, sou enfermeira de formação, tenho experiência na área de saúde da mulher e nós estaremos hoje então realizando a nossa primeira transmissão ao vivo aqui pelo Facebook com o pessoal do EAD nas comemorações do Outubro Rosa. Então a nossa primeira transmissão ela irá abordar sobre a síndrome hipertensiva específica da gestação. Então, estou aqui aguardando você e te convidando para a gente bater esse papo, que terá uma duração de 40 minutos, e que vocês poderão fazer as perguntas e os comentários de vocês ao vivo, que eu estarei aqui respondendo, portanto, né? Enfatizando que é um tema da atualidade, né, e um tema extremamente importante para a saúde da mulher, especialmente para a saúde da mulher gestante, né, e que tem um impacto especialmente importante sobre a morbidade e a mortalidade materna e neonatal em todo o mundo, né, e aqui em nosso país, a síndrome hipertensiva específica da gestação, também conhecida como doença hipertensiva específica da gestação, a DEG, ela representa a principal causa de morte materna em nosso meio, né, superando as causas hemorrágicas e as causas infecciosas. Então, nós vamos estar conversando sobre o que é a síndrome hipertensiva específica da gestação, de que maneira esse evento se desenvolve, né, durante o período gestacional, o que é que faz com que a síndrome hipertensiva ocorra, né, sendo que, na verdade, não há uma causa específica e por isso que é tão difícil a gente falar em prevenir a pré-eclâmpsia, né? A gente fala especialmente em prevenir um evento adverso que é a eclâmpsia, mas a pré-eclâmpsia não tem uma forma de prevenção primária, ou seja, de prevenir que o primeiro evento ocorra, né? Existem maneiras da gente prevenir um desfecho desfavorável da mesma, como a eclâmpsia, como a HELP síndrome, como acidentes hemorrágicos que podem levar essa mulher à morte. Além da gente definir, caracterizar o que representa a pré-eclâmpsia, a gente também vai estar diferenciando o que é uma hipertensão gestacional, o que é uma hipertensão crônica agravada pela gestação, o que é uma eclâmpsia, né? O que é uma proteinúria elevada, enfim, todos esses termos que por vezes podem gerar confundimento e que o conhecimento sobre cada um termo desse vai fazer com que a gente identifique precocemente uma alteração nessas mulheres. Então, vamos classificar os diversos tipos que estão categorizados dentro das síndromes, né, gestacionais hipertensivas e vamos entender a etiopatogenia e a fisiopatologia desse evento. E aí a gente avança para como é que a gente trata essa condição na gestação, que conduta a gente deve ter, né? E evoluindo, então, para o que é que a ciência tem de tratamento e quais são as condutas, especialmente, que o profissional enfermeiro deve ter diante de uma mulher, né, com síndrome hipertensiva gestacional. Então, aguardando, portanto, que você, né, inicie esse papo aqui conosco, que você venha a participar, e eu vou começar, portanto, já falando algumas coisas, né, enquanto a gente aguarda mais usuários no sistema para participar desse momento com a gente. Eu vou estar aqui, portanto, começando a falar, né, da pré-eclâmpsia. Então, o enfermeiro ele participa, né, da atenção à saúde da mulher gestante, especialmente na atenção de pré-natal, está sob a responsabilidade do profissional enfermeiro, né, o pré-natal na atenção básica pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, intercalando com consultas com os profissionais médicos, mas nós temos essa responsabilidade sobremaneira de atender essas mulheres. E aí, dentro da consulta de pré-natal, né, na ocasião da avaliação física e da entrevista de enfermagem que nós realizamos, nós vamos estar rastreando o acometimento dessa intercorrência gestacional que é a pré-eclâmpsia. Então, quando é que eu vou desconfiar que no pré-natal uma mulher está, né, tendenciando ou já apresentando um evento adverso que é a pré-eclâmpsia? Então, a primeira coisa é a gente entender que a pré-eclâmpsia ela é uma síndrome. E por que eu chamo de síndrome?
porque ela apresenta diversas manifestações, né, na mãe e também manifestações no feto e ao nascer no neonato, e que caracterizada basicamente por duas questões, né? Toda vida que eu falar em pré-eclâmpsia, eu preciso ter a ocorrência concomitante, a presença concomitante de dois achados clínicos. Que achados são esses? Primeiro é a hipertensão, né? E aí o que é que eu defino como hipertensão? A pressão arterial sistólica maior ou igual que 140 e ou a pressão arterial diastólica maior ou igual que 90. Então, eu preciso ter hipertensão. E vejam aí que eu falei e ou, né? Por que o e ou? Porque a gente vai considerar 140 para máxima e ou 90 para mínima. Então, se eu pego uma pressão de 120 por 90, eu tenho uma hipertensão, né? Diastólica, que é a mínima, mas eu já tenho uma hipertensão. Então, não atentar apenas para a pressão sistólica ou apenas para a diastólica, mas qualquer uma dessas, né, desses valores será importante. Então, 140 por 90 ou mais, e a presença de proteinúria. O que é o achado da proteinúria? É a presença de proteína, né, em amostra simples de urina ou em amostra de 24 horas. Então, como é que a gente vai rastrear na consulta de pré-natal a presença da proteinúria? Existem exames simples que são feitos com amostra de urina, colhida ali no momento por ocasião da consulta, e que esse exame a gente pede para a paciente urinar a quantidade que ela conseguir, né? E a gente faz um examezinho de fita, que a gente chama de LabSticks. Esse exame de fita, ele é feito no método colorimétrico de mudança de cor da fita, à medida que eu vou encontrando um achado de proteinúria mais ou menos significativo. Então, a gente vai colocar essa fitinha, imergir na amostra de urina que a gente pediu para a paciente, né, coletar, e vamos aguardar um prazo ali de 60 segundos. Então, passado esse prazo, nós vamos fazer uma leitura e comparar pela mudança de cor qual é a quantidade de proteína que nós entendemos, né, identificamos naquela amostra. E essa quantidade de proteína, ela é equivalente, né? Quanto maior essa quantidade, ela tem uma equivalência com o grau de lesão renal. E aí a gente vai já compreender por que a pré-eclâmpsia leva o paciente a uma lesão renal, né? A paciente a uma lesão renal. Então, agora o que era que eu queria passar para vocês? Para que tenha a pré-eclâmpsia, eu tenho que ter necessariamente dois achados, né? A hipertensão gestacional e a proteinúria. Então, se eu tiver só um deles, é pré-eclâmpsia? Não, né? Para que seja pré-eclâmpsia, eu tenho que ter os dois. Mas é claro que um achado de hipertensão ou um achado de proteinúria isolado já leva a gente a caracterização de que estamos tendo alguma complicação naquela mulher que precisa ser melhor avaliada, tá certo? Gente, eu vou só pedir que se alguém da equipe do EAD puder vir aqui só para ver se está tudo bem com a imagem, e aí a gente vai continuando aqui a nossa aula. Então, definimos o que é pré-eclâmpsia, né? É a presença concomitante da hipertensão com a proteinúria. E para isso a gente não precisa de coisas extraordinárias. A gente vai precisar de um aparelho de pressão e de uma fita para rastrear essa proteinúria no exame de LabSticks. Se eu não tiver a fita disponível na minha unidade de saúde ou no serviço de centro obstétrico na maternidade, o que é que a gente vai fazer? A gente solicita um exame de urina de 24 horas, tá certo? E aí, assim, esses exames são solicitados pelo profissional médico, a menos que a gente tenha, né, o aval legal, o amparo legal para estar solicitando aquele exame dentro daquele elenco de exames que a gente pode solicitar no pré-natal. Então, estamos tudo ok, né? E aí a gente vai
conversar agora por que algumas mulheres então vão desenvolver a pré-eclâmpsia. Os autores eles colocam, gente, que não há uma causa específica para o desenvolvimento dessa condição na gestação. Então, como a gente tinha dito agora há pouco, se não tem uma causa específica, não tem como a gente prevenir, né? Mas o que é que se faz pensar, o que é que se tem hoje de ideia, de teoria de por que essa intercorrência ocorre na gestação? Especialmente seria a pré-eclâmpsia uma doença imunogenética. Então, ela estaria relacionada a uma má adaptação imunológica, né, do organismo materno àquele material da concepção, aquele produto da concepção. E aí a gente vai relembrar, né, que para que aconteça a nutrição e a oxigenação adequada do feto, o que é que nós temos? Nós temos uma reação que ocorre na decídua, né, na decídua basal e a nível endometrial, fazendo com que haja o desenvolvimento da placenta. E é através da placenta e dos seus anexos, do cordão umbilical, que haverá a passagem de sangue e consequente nutrientes e oxigênio para o feto, né? Quando uma mulher vai desenvolver pré-eclâmpsia, o que é que a gente vai encontrar nessa paciente? Nós temos dois momentos que a placenta, né, que aí a gente vai dizer aqui que o trofoblasto, que é o tecido placentário, invade a camada endometrial e faz com que as artérias uterinas, elas se abram, elas se vasodilatem e assim elas permitam que haja um fluxo adequado sem resistência. Entretanto, o que acontece nessas mulheres que vão desenvolver pré-eclâmpsia? O segundo momento em que o trofoblasto deveria abrir essas artérias, né, romper a cápsula e permitir que elas permaneçam dilatadas e consiga ter um fluxo adequado ali útero-placentário, o trofoblasto não consegue fazer. Então, a primeira onda de migração trofoblástica ocorre lá com 8, 10 semanas. E isso vai ocorrer de maneira fisiológica, tanto para as mulheres que serão normotensas, como para as mulheres que terão hipertensão desenvolvida pela gestação. Entretanto, a segunda onda, lá com 16, 18 semanas, ela não ocorre ou ocorre de maneira inadequada. E aí, as artérias uterinas que deveriam vasodilatar-se vão permanecer constritas. Essa constrição, essa vasoconstrição, né, vai desencadear uma série de eventos fisiopatológicos, né, eventos bioquímicos, que vão desencadear o que a gente vai considerar de pré-eclâmpsia. Então, por isso que a gente afirma que a pré-eclâmpsia é doença gestacional da segunda metade da gestação, ou seja, 20 semanas ou mais. Então, a gente considera uma gestação fisiológica em torno de 40 semanas. A partir de 20 semanas, né, eu considero a segunda metade. É quando eu terei o achado clínico de pré-eclâmpsia. Então, por que isso ocorre? Porque a segunda onda de migração, que deveria ter acontecido com 18 semanas, não se deu, e aí o trofoblasto, ele não consegue fazer essa dilatação adequada das artérias uterinas e você tem um processo de vasoconstrição. Lembrando que essa vasoconstrição, inicialmente, ela se dá a nível, né, de circulação uteroplacentária, e depois ela vai, né, ganhando, vai tornando-se vai tendo uma resposta sistêmica, então vai tornando-se uma doença sistêmica. E aí, por isso que eu também digo que a pré-eclâmpsia é uma síndrome e com manifestações sistêmicas. As manifestações não são locais. Então, conceituamos e explicamos, né, de uma maneira que você possa compreender por que esse evento ocorre. E aí, isso é a pré-eclâmpsia. Mas eu posso ter aquela mulher apenas com hipertensão gestacional. O que é hipertensão gestacional? É o achado de uma pressão arterial de 140 por 90 ou mais milímetros de Hg por ocasião da gestação, tendo como primeiro achado o momento gestacional, e que também vai ser comumente observada de 20 semanas em diante. Quando a gente pega aquela paciente
que na primeira consulta de pré-natal, né, já aparece com um nível pressórico elevado, estando essa mulher geralmente e idealmente no primeiro trimestre da gestação, isso nos leva a crer, né, fortemente que não se trata de uma hipertensão gestacional, que se trata de uma hipertensão crônica que a mulher não tinha o conhecimento que possuía essa condição de morbidade. Então, por que é importante a gente diferenciar? Porque a abordagem também de tratamento é diferente, tá? Então, é diferente a mulher hipertensa que engravida da mulher que não era hipertensa e desenvolve hipertensão por ocasião da gestação. Então, eu vou chamar esse segundo conceito de hipertensão crônica, quando da presença de hipertensão antes das 20 semanas de gestação, né? Ou quando aquela mulher já diz, não, eu sou hipertensa. Então, além da pré-eclâmpsia, da hipertensão gestacional, da hipertensão crônica, eu tenho a hipertensão crônica agravada pela pré-eclâmpsia. O que é isso? Ou hipertensão crônica com pré-eclâmpsia superajuntada. É aquela mulher que já possui hipertensão, e por ocasião da gestação, a gente vai observando que ela começa a ter alterações típicas da pré-eclâmpsia, como dificuldade da gente manter uma pressão arterial controlada, né? Ou a aparência, o achado de proteinúria, ou ainda alterações visuais, alterações cerebrais, alterações neurológicas. Então, a gente vai encaminhar essa paciente para um serviço de alto risco. Na verdade, toda mulher hipertensa, né, por ocasião da gestação, ela deve ser encaminhada para o alto risco, bem como aquela que desenvolve hipertensão ou pré-eclâmpsia durante a gestação. Ela também tem que ser encaminhada para o alto risco. E aí a gente vai diferenciando essas classificações que também terão um desfecho, né, de acordo com o tratamento, de acordo com a sua classificação. O que eu acho importante nessa aula de hoje é que a gente saia com o conceito de pré-eclâmpsia muito bem definido. Eu só tenho pré-eclâmpsia se eu tiver o achado da díade. Que díade é essa? Hipertensão e proteinúria. E o edema, né? O edema, por muito tempo, ele foi considerado como parte da classificação clínica da pré-eclâmpsia. E hoje a gente não tem mais o edema, né, como fator, embora é um fator importante de prognóstico ruim, né, dependendo se o edema é generalizado, se o edema é gestacional, ele é considerado fisiológico, mas esse edema ele deixou de entrar na síndrome clínica da pré-eclâmpsia, tá certo? Ganha destaque o edema generalizado, que a gente chama de anasarca, mas esse edema de membro inferior, ele não tem essa importância do ponto de vista, né, de morbidade materna, de morbidade gestacional. E aí nos falta conceituar, portanto, o que é eclâmpsia, né? Quando é que eu digo, então, que uma paciente apresentou eclâmpsia? A gente, às vezes, vê muito o confundimento, né, entre os profissionais do que é pré-eclâmpsia e do que é eclâmpsia. A eclâmpsia é a presença de crises convulsivas do tipo tônico-clônicas, né, crises convulsivas generalizadas em paciente com pré-eclâmpsia. Por que eu coloco, né, na verdade, por que os autores eles enfatizam em paciente com pré-eclâmpsia? Porque eu preciso descartar que essa crise convulsiva, ela não tenha relação com a hipertensão gestacional. É possível que outra causa esteja levando a mulher a ter a crise convulsiva. Então, será eclâmpsia quando a convulsão é decorrente de anormalidades, né, na pressão arterial, e também a gente tem o achado da proteinúria. E aí a eclâmpsia é um desfecho desfavorável, né? Ela aumenta em muito o risco dessa mulher morrer, e a gente precisa, portanto, trabalhar ativamente na prevenção da ocorrência da eclâmpsia. Se vocês estão acompanhando, né, a nossa transmissão desde o começo, vocês lembram quando eu disse que nós não temos como prevenir a ocorrência de pré-eclâmpsia, mas nós temos como identificar precocemente, né, evitar que essa pré-eclâmpsia se agrave e monitorar o seu agravamento. E temos a obrigação de prevenir a ocorrência das crises convulsivas. Em uma pequena parte das mulheres, a síndrome hipertensiva específica da gestação já irá se manifestar com a eclâmpsia. Então, geralmente, o que é que a gente tem como regra? A pré-eclâmpsia
precedendo, como o próprio nome diz, o evento da eclâmpsia. E essa mulher irá evoluir a eclâmpsia se a gente não identificar e não tratar adequadamente com a terapêutica, né, que deve ser conduzida. Então, feito esses conceitos iniciais, o que é pré-eclâmpsia, o que é hipertensão gestacional, o que é hipertensão crônica, o que é uma eclâmpsia, o que é uma hipertensão crônica agravada pela gestação, a gente vai, então, conversar um pouco melhor do que é que vai estar ocorrendo no organismo materno uma vez desenvolvendo a pré-eclâmpsia. Já entendemos que é doença da segunda metade da gestação. Já compreendemos que é doença na forma de síndrome, porque apresenta várias manifestações. E aí já entendemos também que há, não de uma maneira que a literatura possa explicar com certeza até a atualidade, mas há uma má adaptação trofoblástica àquele tecido fetal, né, aquele produto da concepção. E acredita-se que, por exemplo, o uso de métodos contraceptivos de barreira, a própria primigestação, né, a troca de parceiro sexual entre uma gestação e outra, possa favorecer como fatores que aumentam o risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Mas isso são teorias que a gente ainda não tem uma certeza, né, sobre isso. Durante muito tempo, a pré-eclâmpsia ela foi considerada doença de primigesta. Né? O que seria isso? A doença da mulher que está gestante pela primeira vez, a primigestação. Entretanto, a gente observa que hoje ocorre um número maior, né, não superando a primigestação, mas ocorre um número maior de pré-eclâmpsia e multigestas do que no passado, né? E por que isso está ocorrendo? Acredita-se que pela mudança também de comportamento, né, da mulher. Então, com a mulher tendo um filho, né, e mudando a parceria sexual, ela volta a ter um risco como se fosse uma primigesta. Para que vocês entendam melhor, no momento em que a mulher, né, ela troca o parceiro sexual de uma gestação para outra, ela passa a ter um risco semelhante a um risco de uma primigesta. Então, isso nos leva a crer cada vez mais que a pré-eclâmpsia é uma doença imunogenética, é uma doença de má adaptação entre o material materno e o material paterno, que fazem parte daquele produto final, que é a concepção. E aí, essas alterações que vão ocorrer, primeiro a nível, né, útero-placentário, como a gente falou da vasoconstrição das artérias uterinas, ela vai desencadear o que no organismo materno, gente? Uma resposta inflamatória. Né? E essa resposta inflamatória é que vai ocasionar toda a cascata de eventos fisiopatológicos que caracteriza a pré-eclâmpsia. Então, quando eu disse para vocês assim, vamos agora nos detalhar a esclarecer quais os eventos que ocorrem, né, quais as manifestações que ocorrem, que caracterizam a pré-eclâmpsia como uma doença sindrômica. É porque há toda uma gama de alterações que vão ocorrer em sistemas e órgãos diferentes. Então, acometimento do sistema nervoso central, do sistema hepático, do sistema cardiovascular, do sistema renal, né, e especialmente as alterações do sistema nervoso central é que levam essa mulher, né, a complicações e ao óbito. Então, retomando a fisiopatologia, o evento vasoconstrição, secundária a uma adaptação anormal do trofoblasto na pré-eclâmpsia, faz com que haja uma resposta inflamatória. Por que essa resposta inflamatória ocorre, gente? Imaginem só o direcionamento de sangue, né, que o organismo materno tem para a circulação útero-placentária para manter aquele suprimento adequado de sangue de oxigênio para o feto. Esse direcionamento de sangue faz com que haja um fluxo aumentado para a circulação útero-placentária. Entretanto, quando esse sangue chega, como é que ele encontra esse leito útero-placentário? Ele encontra com vasoconstrição. E aí o fluxo, ele começa a encontrar dificuldade para passar, né, livremente, porque as artérias estão constritas. E isso começa a causar lesão no endotélio. O que é o endotélio? É a íntima dos vasos, é a camada íntima dos vasos, a camada interna. Essa lesão endotelial, ela é uma lesão padrão ouro na pré-eclâmpsia, né?
Por quê? Porque é ela que faz com que vá ocorrer a resposta inflamatória e a liberação de mediadores inflamatórios, que nós chamamos de citocinas inflamatórias. Então, a gente vai encontrar, né, que uma série de substâncias vasoconstritoras, elas estão em razão 7 vezes mais aumentadas na pré-eclâmpsia do que em níveis normais, né, em relação às substâncias vasodilatadoras. Então, nós temos, por exemplo, tromboxano, endotelina, angiotensina, são substâncias que promovem vasoconstrição. Essas substâncias, elas estão aumentadas 7 vezes mais em razão aos vasodilatadores, que são o óxido nítrico, né, e as prostaciclinas. Então, isso faz com que haja um evento em cascata e um evento sistêmico de vasoconstrição. Por isso que você, enfermeiro, né, quando encontra aquele nível pressórico elevado na grávida, você já sabe que o evento que causou aquele aumento da pressão arterial, ele já vem ocorrendo algumas semanas ou até meses antes, né, até que ele se tornou sistêmico. Pois bem, essa lesão no endotélio, que libera essa série de mediadores inflamatórios, né, ela vai fazer com que haja uma vasoconstrição renal, uma vasoconstrição hepática, uma vasoconstrição generalizada e especialmente o sistema nervoso central sofre com esse processo isquêmico. Né? O que é que nós entendemos por processo isquêmico? Essa diminuição do fluxo sanguíneo, né? Especialmente do fluxo sanguíneo cerebral. E aí, por isso, essa mulher ela tem áreas de necrose, né, isquemia, hipóxia e necrose. E ela pode ter, inclusive, a morte, né, encefálica, a morte neuronal por conta do evento isquêmico, se ele perdurar, né, por muito tempo. Então, o que é que compete a nós? Compete identificar precocemente sinais de perigo, sinais de gravidade. E uma vez encontrando esses sinais, encaminhar essa paciente para um serviço de referência para uma avaliação médica. Então, rastrear a presença de hipertensão, rastrear a presença de proteinúria no exame de fita simples, né? E interrogar a essa mulher outras manifestações, outros sintomas que ela esteja apresentando. Por exemplo, a visão borrada, que a gente chama de visão turva, a cefaleia, especialmente, a cefaleia de intensidade importante, a visão, né, de diplopia, que é a visão dupla, a presença de pontinhos pretos, né, ou de estrelinhas, que a gente caracteriza como presença de escotomas. Todas essas são alterações visuais e cerebrais importantes na pré-eclâmpsia. Interrogar também sobre a presença de dor no abdômen superior. Então, é comum a mulher dizer, né, que dói a boca do estômago, que é o que a gente vai caracterizar como epigastralgia, a dor gástrica, a dor na região epigástrica, e essa dor também, por vezes, acomete a região superior do abdômen direito, o hipocôndrio direito. A presença dessa dor com achado de anemia, seja no laboratório, ou seja a inspeção, essa mulher empalidecida, ou a presença de uma pele ictérica, aquela coloração amarelada, um mal-estar geral, a presença de náuseas e vômitos, sangue nas fezes ou sangramentos, né, em outras, através de outras cavidades corporais, vão nos levar a pensar em um outro diagnóstico, né, de uma complicação grave, que é a HELLP síndrome. Então, a HELLP síndrome, ou também conhecida como síndrome HELLP, é uma complicação das mais importantes da pré-eclâmpsia e que ela acomete um número menor de mulheres, mas que ela tem um prognóstico muitas vezes desfavorável. E o que é a HELLP, né? O termo HELLP, ele vem do inglês e ele significa hemólise, né? Que é a ruptura da membrana das hemácias, e aí por isso que a paciente se encontra anêmica e ictérica. Fígado, porque o dano é no fígado, né? O dano é hepático. E baixa de plaquetas, que é a plaquetopenia. Então, quando a gente encontra uma mulher com achado laboratorial de hemólise, de alteração de enzimas hepáticas, AST e ALT, aumento dessas enzimas mostrando dano hepático, e plaquetopenia,
que é a diminuição do número de plaquetas, abaixo de 150 mil eu vou caracterizar a plaquetopenia, e quanto menor, maior, né, a importância desse evento, que é plaquetopenia ou trombocitopenia. Quando eu encontro esses achados, essa mulher apresenta HELP do ponto de vista laboratorial, né? Se eu encontro os 3 achados, que são, repetindo, hemólise, né, anemia hemolítica, plaquetopenia e elevação de enzimas hepáticas, eu digo que ela tem uma HELP completa, né? E do contrário, se eu encontro 1 ou 2 desses achados, eu digo que a HELP é parcial ou incompleta. Lembrando que esses exames, eles são solicitados pelo profissional médico, mas o profissional enfermeiro, ele deve conhecer, reconhecer clinicamente, né, para que ele possa dar o encaminhamento para os exames necessários. Então, a HELP, ela tem desfechos desfavoráveis, né, podendo combinar com um hematoma hepático e com uma rotura hepática e um choque hipovolêmico e morte, e também a plaquetopenia pode levar a mulher ao choque hipovolêmico e à morte. É muito interessante a gente compreender por que ocorre a plaquetopenia na paciente com pré-eclâmpsia. Vocês lembram que há pouco a gente vinha conversando da lesão do endotélio, né? Essa lesão do endotélio, vamos fazer aqui a nossa historinha para que a gente possa ir compreendendo a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Essa lesão do endotélio, ela tem origem na vasoconstrição. E aí o sangue, ele vem com pressão, né? Vem um grande fluxo de sangue que encontra um vaso estreito e aí ele tende a passar por esse vaso causando atrito. Quando ele passa por esse vaso causando atrito, ele causa lesão endotelial. E aí o que é que ocorre? Essa lesão, aonde nós temos lesão, nós temos processo inflamatório para tentar conter aquela lesão. Por isso, as citocinas são liberadas, né? E a resposta inflamatória é sistêmica. E a plaquetopenia, por que ela ocorre? A questão mais colocada para entender a plaquetopenia é um fenômeno de tampão, né? As plaquetas, elas são recrutadas para tamponar as lesões endoteliais. E aí você vai tendo um consumo de plaqueta que supera a sua produção. E aí você tem o evento da plaquetopenia. Então, quanto maior o dano ao endotélio, maior o consumo de plaquetas, consequentemente maior, né, a plaquetopenia que eu vou encontrar nessa paciente. E aí, além desses eventos, né, que a gente caracterizou aqui a nível cerebral e a nível hepático, eu tenho também a possibilidade de uma descompensação pulmonar nessa paciente, tá certo? Porque à medida que a gente vai tendo níveis pressóricos elevados, há uma sobrecarga cardíaca, na verdade, há uma sobrecarga cardiovascular, e isso faz com que o coração também tenha uma dificuldade de bombear o sangue contra uma pressão elevada, né? Contra uma vasoconstrição, e aí a gente tem muitas vezes um aumento desse trabalho cardíaco e uma congestão pulmonar secundária, né, a esse dano cardiovascular. Então, também é uma complicação possível na mulher com pré-eclâmpsia, especialmente pré-eclâmpsia grave, o edema agudo de pulmão, né, que se ele não for identificado e conduzido a tempo, ele também pode levar a mulher a um desfecho desfavorável com a morte. Então, vocês vejam quanto que a pré-eclâmpsia, ela pode conduzir a paciente a desfechos desfavoráveis. E aí, por isso que a gente tem que estar atenta àquela mulher que está com nível pressórico elevado e que está se queixando de dispneia, né, que é do cansaço, ou que tem uma tosse expectorativa com secreção rósea, ou que tem presença de crépitos na ausculta pulmonar. Então, o enfermeiro deve estar atento a essas questões também. E para a gente ir poder finalizando essa fisiopatologia, eu ainda tenho a possibilidade de dano renal, né, uma séria possibilidade de dano renal. É tanto que eu considero como lesão padrão ouro, ou lesão patognomônica de pré-eclâmpsia, a lesão glomerular, né, a necrose glomerular. O que é que vai acontecer a nível renal? A vasoconstrição generalizada, isso nós já entendemos. Essa vasoconstrição diminui o fluxo sanguíneo renal. Isso faz com que haja uma diminuição no filtrado glomerular, né? E essa isquemia renal vai causando também um dano glomerular que pode evoluir para uma necrose. Então, atentem para aquela paciente que chega na consulta
ou aquela paciente que chega por ocasião da maternidade, né, se queixando, que chega no centro obstétrico, se queixando de mal-estar, de cefaleia, enfim, e de diminuição da diurese. Então, a paciente hipertensa com oligúria, que é a diminuição da diurese, né, mas de uma forma objetiva, em torno de 25, 30 ml hora, a gente vai medir essa diurese no serviço. O que é que a gente tem? A gente tem ali um dano potencial ao rim, né? E esse dano, se ele não for bem conduzido, ele pode levar a mulher a uma insuficiência renal aguda. Então, nós caracterizamos aqui, gente, a síndrome hipertensiva em relação aos seus desfechos com o que ela pode acometer a nível sistêmico, né? Quais os órgãos que são alvo da pré-eclâmpsia, né? Que são alvo acometidos pela pré-eclâmpsia. E aí a gente poderia estar conversando agora sobre o quê? O que é que a gente pode fazer, então, né? O que é que se tem de tratamento para as mulheres com pré-eclâmpsia e para as mulheres que desenvolvem eclâmpsia? Então, primeiro, a pré-eclâmpsia ela não tem uma cura específica, né? A gente diz que a cura para a pré-eclâmpsia é o parto. E é por isso que é tão comum a gente encontrar como desfecho da pré-eclâmpsia e especialmente da eclâmpsia o parto antecipado, né? A antecipação do momento do parto, seja por indução e fazendo com que esse parto ocorra por via baixa, por via vaginal, ou seja, induzindo, né? Ou melhor, seja o médico indicando para essa paciente um parto abdominal, um parto cesariano. Então, nós não temos a cura para esse evento. Não há um medicamento que eu vá fazer na mulher e que diga, olha, a partir de agora a senhora não mais tem pré-eclâmpsia. Isso não tem como acontecer. Mas há como eu conduzir de forma farmacológica, né? Isso é a prescrição, ela é médica. O enfermeiro vai participar enquanto equipe da equipe multiprofissional, preparando e administrando e monitorando a resposta às drogas que são feitas. Existe como eu controlar essa pressão, minimizar os efeitos que essa hipertensão causa, até que a mulher possa, né, ter a sua gestação um pouco mais para a proximidade do tempo normal, né, em torno ali das 38, 39 semanas. Mas é muito comum, é quase regra, que o parto da pré-eclâmpsia, da mulher com pré-eclâmpsia, ele seja um parto que se dá de forma prematura, ou seja, ele se dá antes das 37 semanas, né? E para nós, em obstetrícia, é muito importante o entorno das 34 semanas, porque é quando o feto já tem uma maturidade pulmonar. Então, vamos começar a falar um pouquinho aqui das drogas que nós dispomos hoje para manejar essas pacientes com pré-eclâmpsia. Então, é regra, né? É obrigatório que toda mulher que chega numa consulta de pré-natal, numa consulta no alto risco ou na maternidade com pré-eclâmpsia grave, ela seja internada. E a partir dessa internação, uma série de exames de laboratório serão feitos, assim como um ultrassom, né, com Doppler fetal também será feito, para monitorar o estado de saúde materna e fetal. Mas nós temos como pré-eclâmpsia grave a presença de uma pressão sistólica maior ou igual que 160 e ou uma pressão diastólica maior ou igual a 110. Uma proteinúria de 3 cruzes ou mais no exame de fita ou 2 gramas de proteína na urina de 24 horas. Então, fora isso, aquelas alterações cerebrais, visuais, né, gástricas, náuseas, vômitos, mal-estar geral que eu descrevi há pouco, elas também são consideradas como indicativo de pré-eclâmpsia grave. O que é que nós temos então de manejo medicamentoso para mulheres com pré-eclâmpsia grave? A droga de escolha para essas mulheres é o sulfato de magnésio, né? E nas crises hipertensivas, na emergência hipertensiva, a hidralazina. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre o sulfato de magnésio. A gente tem como a droga padrão ouro, é a droga que o Ministério da Saúde recomenda, é a droga, né, que a grande parte da literatura traz como a droga de primeira linha para prevenir a eclâmpsia e para impedir os desfechos desfavoráveis da pré-eclâmpsia. Então, o sulfato de magnésio, o MgSO4, ele é uma droga que vai
bloquear os canais de cálcio. Ele é um relaxante de musculatura lisa, né? E ele causa também uma diminuição da pressão arterial. Então, além de funcionar como um hipotensor, e aí ele diminui, né, os agravos que a hipertensão está causando no organismo materno, ele impede a entrada do cálcio, ele bloqueia a entrada do cálcio livre no intracelular e com isso ele bloqueia a contração muscular e previne a ocorrência de eclâmpsia. Então, o sulfato de magnésio, nos esquemas que nós temos padrão, e aí vocês vão poder complementar bem direitinho qual é esse esquema mais utilizado, quando se utiliza o esquema venoso, quando se utiliza o esquema intramuscular, na aula completa que vocês têm, né, à disposição após a transmissão, que vocês irão acessar o link que está disponível e vão poder ter a aula completa e relembrar, né, ou fazer as anotações que vocês quiserem sobre o esquema medicamentoso. Mas a droga de escolha, ela é, por eleição, o sulfato de magnésio. É a droga que não causa sedação na mãe, é a droga que previne e trata a eclâmpsia e é a droga que causa um menor efeito deletério para o feto. Né? Eu não vou dizer aqui que não cause efeito nenhum, alguns estudos já mostram que ela deprime o sistema nervoso central, mas que ela causa um efeito mínimo, né? E a hidralazina, para a gente complementar aqui o nosso tratamento farmacológico nas síndromes hipertensivas, a hidralazina venosa, ela é uma droga vasodilatadora arterial direta. Então, quando a gente utiliza a hidralazina na obstetrícia, quando a gente quer tratar, né, manejar medicamentosamente a crise hipertensiva. O que é que eu considero como crise hipertensiva? Uma pressão arterial de 180 ou mais na sistólica e diastólica de 120 ou mais milímetros de Hg. Né? Então, seja uma pressão de 180 ou uma pressão de 120 na mínima, a gente precisa lançar a mão da hidralazina para que esses níveis tensionais reduzam, né, em um curto intervalo de tempo e você tire a mulher do risco iminente de uma complicação neurológica, como é o acidente vascular hemorrágico. Então, nós hoje compreendemos, né, o que é pré-eclâmpsia, o que é eclâmpsia, o que é que a gente pode fazer para reconhecer precocemente essas condições, como que a gente, ao identificar, deve encaminhar para um alto risco e que alterações essa síndrome hipertensiva específica da gestação provoca no organismo materno. Quando ela provoca vasoconstrição materna, consequentemente ela provoca vasoconstrição fetal. O fluxo útero-placentário diminui e o fluxo que chega ao feto também diminui. Por isso é comum que esse feto, a gente considera que ele está em sofrimento crônico. Tá certo? E aí a gente acaba manejando também, muitas vezes o médico indica uma cesariana ou um parto vaginal antecipado, induzindo, né, esse parto, porque o bebê corre o risco de não suportar essa condição adversa intraútero e vir a falecer, né, ainda na vida fetal. Então, fechando aqui a nossa aula, pré-eclâmpsia e eclâmpsia são condições graves que acometem a saúde materna. Nós, por ocasião, né, do Outubro Rosa, devemos ter um olhar sensível a essas causas importantes de morbidade e mortalidade materna e, como enfermeiros, temos uma participação ativa na identificação precoce, no encaminhamento dessas mulheres e no acompanhamento da resposta terapêutica que elas, né, vão manifestar diante da complicação. E aí todos nós, de uma forma, né, multiprofissional e interdisciplinar, podemos reduzir ainda os alarmantes números que nós temos de complicação e de morte materna por esse desfecho desfavorável da pré-eclâmpsia, especialmente da eclâmpsia. E aí eu gostaria de convidar vocês, né, a acessar o link no EAD e ter a aula toda disponível. Também gostaria de convidar para a nossa aula de amanhã. Amanhã nós estaremos abordando, nesse mesmo horário das 14 horas, ao vivo, uma atualização sobre a rede cegonha. Então, mostrando o quanto que nesse período que nós temos, né, de 17 a 28 deste mês, todos os dias às 14 horas, nós teremos um tema diferente para conversar com você e dar atualidade sobre a saúde da mulher. E o quanto é importante a gente poder se manter atualizado. A gente selecionou
especialmente temas relevantes para que a gente possa estar contribuindo para melhorar a saúde das mulheres em todo o país. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter tirado dúvidas, né, que vocês tenham sobre essa complicação e espero vocês até amanhã no mesmo horário. Muito obrigada, uma excelente tarde.